Forma mais complicada dos encadeamentos. Duplicação da quinta no primeiro acorde. Então, vamos prestar atenção no enunciado. Ó, a quinta no primeiro, duplicação da quinta no primeiro acorde e qualquer duplicação permitida no segundo. Ou seja, de quinta ou oitava. O de oitava, pessoal, a gente viu no vídeo da aula 2, parte 1. Eu vou colocar aqui no card caso você não tiver visto, tá? Mas se for muito fácil para você, então fica tranquilo que aqui vai ser muito tranquilo. Ó, então a gente vai duplicar a quinta no primeiro, essa vai ser a regra desse exercício, e qualquer duplicação no segundo. Lembrando que sempre vai ser entre o 1 e o 5, e o 1 e o 4, tá? Por enquanto, por enquanto. Não faça isso em outros graus. Então vamos lá, vamos pro procedimento aqui. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar do modo caneta. Ó, parte 1 do procedimento. Escrever a progressão do baixo, do primeiro e do segundo acorde. Vamos começar simples, então. Coloquei o Dó e o Sol, né? Por quê? Porque aqui a gente tem o primeiro grau e aqui a gente tem o Si. Lembra o enunciado? Entre o primeiro e o 5, entre o 4 e o 5. Ok, então eu escrevi aqui o Dó e o Sol. Completar o primeiro acorde. Vamos lá, então. Então aqui a gente tem o Dó, o Sol. Vamos completar o primeiro acorde. Então, eu vou completar desse jeito aqui. Ó, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, a gente está duplicando a quinta. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, deixa eu colocar até de outra cor, para ficar bem fácil da gente entender. Eu tive que duplicar a quinta no primeiro acorde, tá? Então ele ficou com uma limitação aqui. Não dá para fazer qualquer coisa. Então vamos lá. Esse é o passo 2. Agora o passo 3. Se puder sustentar duas notas ao passar do primeiro acorde para o segundo, mantenha-se uma e conduza-se à outra. Pelo caminho mais curto, salto de uma terça maior ou menor, a nota mais próxima do segundo acorde. Tá, aqui é o seguinte, pessoal, caso alguma nota do primeiro acorde se ligue ao segundo, a gente mantém, tá? É, Mas caso não, a gente sempre conduz pelo caminho mais curto. Isso é óbvio, né? A gente sempre vai fazer essas conduções pelo caminho mais curto. E aqui ele coloca aqui o salto de uma terça, maior ou menor, é um salto ainda curto. Se precisar, se precisar. Então vamos lá. Ó, vamos montar nosso acorde. E veja bem, ó, aqui a gente já tem um esquema. A gente tem Dó, Sol, Mi e Sol. Vamos começar de cima para baixo. Sol. Quais notas tem o Sol? É o Sol, Si e Ré, certo? Aqui, pessoal, se a gente duplicar a oitava do Sol no segundo acorde, que é esse aqui, tá? A gente vai conseguir ter um tipo de movimento oblíquo aqui no soprano, tá? Olha só, porque eles compartilham a mesma nota. E aqui vai ficar uma duplicação de oitava. Aí, o resto das vozes é só a gente mover pelo caminho mais curto. Então, como ficaria? Qual o caminho mais curto de Mi? Ele poderia ir para o Fá ou ele poderia ir para o Ré. Mais curto. Mas o Fá não tem no Sol, tá? Esse é um Sol, uma tríade de Sol, tá? Sol, Si, Ré. Então ele vai para o Ré, esse Mi. Vai para o Ré, tá? Ai, André, e agora? E esse Sol aqui do primeiro acorde, para onde ele vai? Ora, se a gente tem o Sol, o Ré e o Sol de novo, porque a gente duplicou a oitava, quem está faltando? É o Si. Então, esse Sol, ele vai saltar para o Si. Ele saltou uma terça maior. Lembra que ele falou que um salto de terça ainda é um salto curto. Salto de terça maior ou menor. Então, isso é possível. Então, olha só. Aqui,
a gente teve, no primeiro acorde, a gente teve a duplicação da quinta e o segundo, a duplicação da oitava, porque podia ser qualquer duplicação no segundo. Agora vamos analisar um pouco esses movimentos. Ó, no soprano e no contralto. No soprano a gente teve um movimento reto e no contralto a gente desceu. Então a gente teve um movimento oblíquo aqui. E no baixo e no tenor a gente teve um movimento contrário. Por quê? Porque o baixo desceu e o tenor subiu, tá? Por exemplo, e entre o baixo e o soprano? Vamos ver. Ó, o baixo desceu e o soprano permaneceu. Então, um movimento oblíquo. E entre o tenor e o contralto? O contralto desceu e o tenor subiu, contrário. Olha só que interessante, gente. A gente consegue fazer esses comparativos entre a dupla, né? Ou seja, entre o soprano e o contralto, e o baixo e o tenor, mas a gente também consegue fazer esses comparativos entre, por exemplo, o baixo e o soprano, o tenor e o contralto, e enfim. E é isso, a gente também pode fazer entre o baixo e o contralto, por exemplo. Vai, ó, o baixo desceu e o contralto também desceu, movimento direto, tá? Ai, André, mas pode? Claro que pode. Por quê? Porque aqui é uma terça composta, né? E aqui no Sol, a gente chegou numa quinta. Tá? Alguns livros chamam isso, se eu não me engano, tá, gente, de quinta oculta. Eu não lembro, são muitas regras diferentes, eu teria que ver. Mas enfim, aqui não, como não é esse o assunto, isso aqui é válido, tá? Isso aqui não é ruim. A gente está partindo de uma terça e chegando numa quinta, tá? Não é um movimento de quinta paralela. E no tenor e no soprano? Ora, soprano, ele permanece na mesma nota e o tenor sobe, movimento oblíquo. Tá? Todo mundo que fizer par com o soprano vai fazer o movimento oblíquo, tá, gente? Então, é isso, tá? É basicamente isso. Deixa eu... Entenderam? Então, qual a minha sugestão? Façam bastante desse exercício, tá? Uh, e pratiquem, vê como soa isso. Uma coisa importante que eu sempre vou ressaltar em todas as aulas. Isso aqui, pessoal, se você toca piano, ou se você toca um pouquinhozinho de piano, ou se você toca um instrumento melódico, pega o piano, teclado e pratica isso no teclado, tá? Não fica só escrevendo bolinha, porque senão fica uma coisa matemática. Você precisa tocar isso, você precisa sentir a sonoridade, ok? Aqui eu tô mais fazendo esse lado teórico, mas essas coisas eu faço tudo no piano, gente. Eu prefiro fazer no piano. E mais do que isso, quando eu chego quando eu chego numa conclusão aqui, eu vou transpondo isso para outras sonoridades. Por quê? Porque essa sonoridade, ela vai ficando na cabeça, de uma certa forma, tá? Então é importante a gente ir adquirindo esse vocabulário. Da gente chegar num produto final, a gente ir pro piano e ir transpondo. Ai, André, mas eu sou muito lento em fazer isso. Vai aos poucos, entendeu? Vai construindo. Você vai ver que com o tempo vai ficando mais rápido. Eu também era assim, eu era muito lento. E aí a coisa foi ficando mais rápida. Eu não sou pianista de carreira, tá? Então a coisa foi desenvolvendo, eu fui vendo que melhorou minha percepção e melhorou minha forma de compor também. Beleza? Então é uma dica que eu dou, mas caso você não quiser fazer, você não faz, tá? Mas cuidado para você não virar um compositor de Sibelius, de ficar refém também dos midis. Então isso te liberta, entendeu? Tô falando isso para você se libertar disso e você conseguir escrever essas coisas no papel e conseguir imaginar o som, tá? Porque isso é uma construção, beleza? Então vamos lá. Próximo assunto. Regras para a condução de voz. Então aqui aquelas regras lendárias, né? Evita-se conduzir duas vozes quaisquer em oitavas consecutivas ou em uníssono. Ou seja, aqui no exemplo, né, a gente tem duas vozes que estão em oitavas,
E aí, por movimento direto, elas estão chegando em outra oitava. Ele fala que não pode isso. Ou aqui, a gente tem duas vozes em uníssono e as duas vozes, por movimento direto, chegam no uníssono. E aqui, duas oitavas, duas vozes em oitavas. E aí, por movimento direto, a gente chega numa outra oitava. Então aqui, pessoal, qual é o lance aqui? O lance não, o problema não é o movimento direto para o Hindemith. O problema é que esse movimento direto, ele vem com oitavas e chegar em outra oitava, entendeu? Então assim, não coloca na sua cabeça, não coloca na sua cabeça que movimento direto é ruim. Na verdade, nenhum movimento direto é ruim, nem de oitavas, nem de quintas. O que isso vai fazer, no caso das oitavas das quintas, é que vai tirar a variedade, né, do seu contraponto. Mas se a tua música pedir isso, tudo bem, né? Vou te dar um exemplo muito simples. Quando você faz uma melodia, você dobra no violino 1 e 2, em oitavas, você está fazendo movimentos de oitavas paralelas, entendeu? Mas aí é um lance de orquestração. Mas está acontecendo as oitavas paralelas, por exemplo. E a tua melodia está soando mais forte. Então, tudo depende do contexto, gente. Tudo depende do contexto, tá? E mais do que isso, o que você quer do seu produto final. Então é isso, sobre movimentos diretos de oitavas. Aí aqui ele fala assim, um uníssono em direção à oitava, ou o contrário, né? Então aqui a gente tem duas vozes em uníssono e elas estão indo em direção a uma oitava. Olha só, elas fizeram o movimento contrário. O movimento contrário é o melhor. Só que eles estão chegando numa oitava. E para o Hindemith, isso aí é um movimento ruim, na opinião dele, tá? Aqui a gente tem uma oitava e as duas também por movimento contrário, elas estão indo para o uníssono. Então, de novo, enfatizando aquilo que eu falei lá em cima, não é o movimento em si, né? Mas é a questão intervalar aqui. Mas também é uma questão do Hindemith, tá? Outros livros de harmonia colocam regras parecidas, mas cada um vai ter também sua nuance, né, do que pode e o que não pode. Então, cuidado que não existem regras absolutas nisso, tá? Não existem regras absolutas nisso. Vamos lá. Ambos intervalos saltando em uma direção de oitava. Então aqui, ó, a gente tem um Sol e um Si, né? Uma terça composta. E aí, essa terça ela tá indo tá chegando em oitavas. Então, as duas estão indo pro graus de juntos, mas o ponto é o seguinte: qualquer intervalo indo direto para a oitava ele acha que é ruim, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma sexta, Mi e o Dó. E essa sexta, por movimento direto, elas estão chegando em oitavas, ok? Isso aqui, pessoal, também é muito fácil sim, de resolver, porque, tá, se a gente fosse seguir a risca esse negócio do Hindemith, a gente poderia pegar e colocar algumas diminuições aqui no meio, ou seja, colocar umas notinhas de passagem para chegar, né? E, e no caso ficaria menos mal, vai, assim, talvez pro Hindemith. Mas aí, de novo, você tem que ver se na tua música isso cabe, se fica legal. Enfim, isso aqui é só um direcionamento técnico. Aí aqui de novo, evita-se conduzir quintas consecutivas, mas no rock a gente faz isso. Mas tudo bem, isso aqui é um treinamento técnico, né? Então aqui ele pede para você evitar fazer isso, tá? Evitar fazer isso. Por quê? Porque isso aqui mata teu contraponto, tá? Aqui, ó, Lá e Mi, uma quinta composta, tá? E aqui a gente chegou num Dó e num Fá, isso aqui é um Fá, tá? Acho que também muito importante, pessoal, a gente pensar que é o seguinte, ele escreve aqui, evita-se, né? Proibido, tá? Então não saia aí acusando seu amiguinho que ele fez quinta ou oitava paralela, não seja essa pessoa chata, tá? Isso aqui é um conselho técnico. Vamos lá, então. Bom, na verdade era isso, né? Agora, eu cheguei a fazer um exercício que eu vou mostrar para você no próximo slide aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu queria muito te agradecer, você que ficou até aqui.
Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se ajudou, eu vou ficar muito feliz, é claro. Bom, para você não perder os próximos vídeos dessa série, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo também para apoiar meu trabalho e para me incentivar a fazer mais vídeos. E também, caso você quiser ter acesso ao XML e aos PDFs que eu te mostrei aqui nessa aula, se inscreva no meu Patreon. Lá, além de você ganhar esses PDFs e o XML para você dar a sua aula, para você mandar para os seus alunos, para você praticar, você também pode pedir assuntos que te interessam. Lá eu vou dar uma prioridade para o pessoal do Patreon para estar atendendo pedidos, tá? Então, veja se isso é bom para você. Qualquer coisa, se inscreva. Eu queria te agradecer novamente pelo carinho, pela atenção e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até logo!